Que o seu dia seja abençoado e repleto de paz. Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar em um material assim bem denso. É o capítulo 9 do livro E se Jesus não tivesse nascido, do W. James Kennedy. E o título do capítulo já é bem direto, né? A beleza da sexualidade. Exato. E a proposta do autor aqui é ambiciosa. Ele quer basicamente explorar como o cristianismo, na visão dele, não só mudou, mas redefiniu a ideia de sexo, casamento e família no mundo. E a tese central que ele defende é, de certa forma, um paradoxo. Porque hoje existe muito a percepção de que a fé cristã é repressiva nesse tema, né? Sim, bastante. E o livro argumenta justamente o contrário, que, na verdade, o cristianismo teria resgatado e elevado a sexualidade. A ideia é que, ao colocá-la nesse contexto sagrado do casamento, se criou uma estrutura de proteção para as pessoas e para a sociedade. Para construir essa argumentação, o livro nos leva numa verdadeira viagem no tempo, certo? Isso. A estrutura é toda baseada em contraste. Primeiro, ele pinta um retrato de como era a moralidade sexual no mundo antigo. Depois, ele apresenta a ética cristã como uma revolução. E, por fim, ele tenta conectar tudo isso com os debates atuais, usando dados e historiadores que ele selecionou para apoiar cada ponto. Certo. Então vamos começar por esse retrato do mundo antigo. O autor abre com uma citação que eu achei bem chocante, de um romance histórico, Os Últimos Dias de Pompeia. Ah, sim. A frase é: Ione tem apenas um vício, ela é casta. O que isso diz sobre uma cultura? Diz tudo, né? É uma frase que funciona como um portal para a gente entender uma mentalidade completamente diferente. A castidade não era vista como uma virtude, mas como um vício, quase uma falha de caráter. Uma esquisitice. Uma esquisitice, exatamente. O autor usa isso para argumentar que essa ideia de liberdade sexual que a gente associa muito ao século XX, na verdade não tem nada de nova. Ele está sugerindo que é um ciclo que se repete. É essa a ideia. Ele até menciona um texto egípcio de 4.500 anos atrás, que descreve o colapso de um dos reinos. E a descrição parece o noticiário de hoje, sabe? Promiscuidade, incesto. A conclusão que o livro apresenta é que a natureza humana não muda tanto. O que muda são os freios morais que cada cultura decide usar. Entendi. Então ele estabelece essa linha de base para depois mostrar o contraste. E ele não fala só do Egito, né? Ele faz um tour pelo mundo antigo. Sim, é um tour panorâmico para mostrar que Pompeia não era uma exceção, mas talvez a regra. Ele cita o arqueólogo W.F. Albrecht, que estudou os cananitas e descreveu o que ele chama de adoração sexual depravada. O que seria isso? Nos achados arqueológicos, ele descreve templos onde a prostituição, tanto de homens quanto de mulheres, era um ritual religioso e onde encontraram até evidências de sacrifício de crianças. Nossa! Essa mistura do sagrado com o sexual parece ser um ponto comum que o autor identifica em várias culturas, então. Sem dúvida. O texto aponta que essa prostituição em templos era comum também entre egípcios, sírios, fenícios. Depois o foco vai para a Grécia. O autor se baseia no historiador John Boswell para dizer que a homossexualidade era amplamente aceita e para muitos era vista como a forma mais pura de erotismo. E quando chega em Roma, o cenário que o livro descreve é de uma normalização total da coisa. Completamente. Usando o historiador Will Durant como fonte, o autor descreve uma sociedade onde o adultério e a prostituição não eram só comuns, eram legalizados, a ponto de existir a Guilda dos Donos de Bordéis, que era uma força política. Que impressionante! Sim, o adultério, segundo a descrição de Durant no livro, só virava escândalo se fosse usado como arma política, e o divórcio na elite era a rotina. Então, Pompeia, com os símbolos fálicos nas casas, seria só a ponta do iceberg dessa cultura. Exatamente. Ele pinta esse quadro para que a gente entenda o quão radical, o quão contracultural a mensagem cristã deve ter soado quando ela apareceu. Ok, o cenário do mundo antigo ficou bem claro. A pergunta óbvia é: como a mensagem cristã conseguiu mudar algo tão enraizado? O livro marca essa transição de forma bem forte. Foi neste mundo que Cristo nasceu. E aí vem o ponto de virada do capítulo.
A perspectiva é que a mensagem dos apóstolos, de um Deus santo que chama seu povo à santidade, foi como uma bomba nesse cenário. O autor cita Hebreus 13,4, que resume bem essa nova ética. Que diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque aos fornicadores e adúlteros Deus os julgará. É uma declaração muito forte. E a gente pode resumir essa nova ética em alguns pontos, segundo o livro. Primeiro, o sexo é bom, é sagrado, mas o lugar dele é exclusivamente dentro do casamento. Certo. Segundo, Jesus ainda intensifica isso. Ele leva a questão do ato físico para o coração, condenando também a cobiça. E terceiro, como consequência, qualquer prática fora desses limites, seja pré-marital, adultério ou homossexual, é vista como contrária à vontade de Deus. Uma mudança de paradigma total. Mas uma coisa é a doutrina, outra é a prática. O livro mostra se os primeiros cristãos realmente viviam assim? Sim. O texto vai buscar documentos da época. Ele cita, por exemplo, uma defesa da fé cristã escrita pelo filósofo Aristides ao imperador Adriano, lá pelo ano 125. E nela, Aristides descreve a comunidade dizendo que os homens cristãos se mantinham longe de relações ilícitas e que as mulheres eram puras como virgens. Eu lembro de outra citação, que achei muito poética, da carta a Diógenes. Ah, sim. Eles oferecem uma mesa compartilhada, mas não uma cama compartilhada. É uma frase brilhante. É ótima. Porque ela define uma fronteira, né? Mostra uma comunidade que era radicalmente generosa na vida social, a mesa compartilhada, mas também radicalmente disciplinada na vida sexual, a cama não compartilhada. O autor usa isso para dizer que não era só teoria, era um estilo de vida que os diferenciava. Mas é interessante que o autor também aborda os exageros que surgiram, né? Como os maniqueístas, que foram para o extremo oposto e condenavam todo e qualquer ato sexual. E esse é um ponto importante no livro. Ele não trata essas heresias como uma visão bíblica, mas como reações exageradas à devassidão da época. É um pêndulo. A cultura estava no extremo, então alguns grupos reagiram indo para o outro extremo. O autor até usa uma citação do C.S. Lewis que diz: "O diabo está sempre tentando nos levar a extremos." E a visão cristã tradicional, segundo o livro, seria o caminho do meio. Exato. Nem a libertinagem, nem a negação total, mas a celebração do sexo dentro dos seus limites. O que nos leva à discussão com o mundo moderno. A crítica mais comum hoje é que essa ética é, no fundo, repressiva. Como o livro responde a isso? Ele vai de frente nesse argumento. A tese dele é que as promessas de felicidade da revolução sexual do século XX, elas não se cumpriram. E para sustentar isso, ele apresenta uma série de dados e estudos da época em que o livro foi escrito. Que tipo de dados? Bom, ele começa pela saúde mental. Cita um Dr. Francis Breslin, que foi presidente da Associação Americana de Psiquiatria. Segundo o livro, esse médico teria dito que a nova moralidade estava sobrecarregando os jovens com o estresse emocional para qual eles não estavam preparados. O argumento é que liberdade sem limite gera ansiedade, não felicidade. E sobre os relacionamentos? Aquela ideia de testar morando junto antes de casar. Ele contesta isso também. Cita estudos que indicavam que casais que coabitavam antes do casamento tinham, na verdade, taxas maiores de divórcio depois. A visão do livro é que a coabitação não treina para a fidelidade, mas para a facilidade da separação. Ok, mas o ponto que o livro trata como central mesmo é uma pesquisa da revista Red Book, né? Sim, esse é o as na manga do argumento dele. E é poderoso porque a fonte não é religiosa. É uma revista secular feminina, a Red Book. E o que essa pesquisa dizia? Eles fizeram uma pesquisa com 100 mil mulheres americanas sobre satisfação sexual. E o resultado que o autor destaca como surpreendente foi que as mulheres que se identificavam como sexualmente liberadas eram as mais insatisfeitas. Peraí, como assim? Isso parece totalmente contra o que a cultura popular diz pra gente há décadas. Exatamente, esse é o paradoxo que o livro explora. Segundo o texto, as mulheres que se descreveram como as mais religiosas foram as que relataram os maiores níveis de satisfação sexual. O autor chega a usar a expressão as mulheres mais orgásmicas do país para descrevê-las. E qual a explicação que o livro dá para um resultado tão contraintuitivo? A explicação que ele oferece é que o sexo dentro de um compromisso de amor, de segurança do casamento,
se torna mais livre e prazeroso. Seria mais pleno do que o sexo casual, que estaria sempre assombrado pela insegurança, pelo medo de ser usado ou abandonado. Entendi. A grande ironia que ele aponta é essa. A cultura que prometeu liberdade total teria gerado insatisfação, enquanto a cultura tida como repressiva seria onde as mulheres relataram mais plenitude. E a partir daí, ele leva a discussão do nível pessoal para o civilizacional. E como ele faz essa conexão? Ele recorre ao historiador Edward Gibbon, daquela obra monumental sobre a queda do Império Romano. E uma das causas que Gibbon teria apontado para a queda de Roma foi a dissolução das famílias, minada pelo adultério e pelo divórcio. A máxima que o autor tira disso é: como vai o lar, assim vai a nação. E ele vê paralelos com o mundo de hoje. Paralelos diretos. O capítulo lista o que chama de frutos amargos da revolução sexual. Cita a epidemia de doenças sexualmente transmissíveis, com dados da época, sobre a prevalência de DSTs como herpes e hepatite B. O livro também aborda o tema da homossexualidade. É um tópico bem sensível. Sim, e de forma bem direta. O autor afirma que a Bíblia condena a prática homossexual. E para contestar a ideia de que a orientação é inata, o livro cita o trabalho de psicólogos ligados à chamada terapia reparadora, como a doutora Elizabeth Moberly e o Dr. Joseph Nicolosi. Certo. É importante a gente notar que esse é um campo amplamente rejeitado pelas principais organizações de psicologia hoje, mas, pro argumento do livro, ele é apresentado como evidência de que a orientação sexual poderia ser alterada. E qual a atitude que o livro propõe que os cristãos devam ter, com base nessa visão? A distinção que o texto faz, e que é crucial, é amar a pessoa, mas não aprovar a prática. O autor enfatiza que a mensagem deve ser de compaixão, mas sem abrir mão do que ele considera o padrão moral bíblico para todos. Para fechar o argumento, então, o autor faz uma distinção entre amor e luxúria. Essa é a chave de tudo para ele. O grande erro da sociedade moderna, na visão do livro, é confundir as duas coisas. A luxúria é egoísta, busca obter, já o amor, que ele exemplifica com a passagem, porque Deus amou e deu, é doador, busca dar-se pelo bem do outro. Então, resumindo a jornada do capítulo, o argumento central do autor é que a ética cristã, longe de reprimir, funcionou como uma força que protegeu e enobreceu a vida, canalizando a sexualidade para o casamento, com efeitos positivos para o indivíduo, para a família e para a nação. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final que o autor deixa meio implícita. Ele sugere que, se o cristianismo não tivesse surgido para frear a desintegração que ele descreve no mundo antigo, talvez a própria cadeia de existência de muitas pessoas hoje tivesse sido rompida. Uma provocação forte. E a pergunta que fica para a gente pensar é: qual o verdadeiro papel das estruturas morais, mesmo quando seguidas de forma imperfeita, na sustentação de uma civilização a longo prazo? Uma questão profunda e que com certeza dá o que pensar. Na nossa próxima análise, continuaremos a explorar outras facetas deste livro e se Jesus não tivesse nascido. Deus abençoe todos os ouvintes.